Oi, queridos, tudo bem com vocês? Respondendo mais uma pergunta aqui de uma mãe. O filho dela hoje está com 13 anos e ela fala que ele não obedece em nada, não segue regra nenhuma. Eles só descobriram o autismo dele também, de suporte 1, que é o que realmente eu falo, né? Porque o Moisés, ele é de suporte 1, então eu não tenho bagagem para falar de outro nível do autismo. E ela fala o seguinte: Heloísa, ele não consegue obedecer em nada. Então, assim, o que eu tô respondendo é o seguinte: o que eu fazia com Moisés? Gente, o autista de nível de suporte 1, ele geralmente ele é muito inteligente. Mas, independente de ser autista ou não ser autista, sabe, o Moisés, lá em casa sempre teve as regras da casa para seguir. A primeira coisa é eu e meu marido, a gente falar a mesma linguagem. Se eu dissesse não por alguma coisa, perguntasse ao meu esposo também ia dizer não. Se voltasse para mim, também não. Por quê? Porque aí essa unidade dá para dar uma segurança para o filho, né, da gente, que tem alguém que realmente está mandando na situação. Então a gente sempre teve esse combinado. Eu e meu esposo, nós temos um combinado também sempre de chamar a atenção no secreto, e quando é para elogiar, a gente elogia em público. Isso sempre trouxe muita segurança, tanto para a Thaís quanto para o Moisés também. Agora, em relação ao autismo, o que eu fazia com o Moisés? Tem os momentos também de hiperfoco. Eu acho que foi mais nesse sentido que ela também me perguntou. Que não tem freio, não consegue parar quando eu começo alguma coisa. O Moisés, quando chegava da escola por volta de 17 horas, eu tinha um quadro desse branco, que você escreve com aquela caneta bem molinha, o piloto, né, pilote. E ali tinha o que ele ia fazer das 17h15 até a hora dele dormir, que era por volta de 22 horas. Então ele tinha 2 horas e meia de computador para usar, mas assim, ficava escrito, bem explicado, sabe, bem explícito mesmo, o horário de usar o computador, de 19 até 21 horas, depois o banho, o último lanche da noite. Então, assim, tinha tudo muito explicado. O final de semana que não tinha aula, o quadro, porque o quadro era grande, eu tinha um quadro grande mesmo. Quer dizer, ele tem até hoje esse quadro, só que hoje ele usa para as coisas dele de anotações de códigos lá de computação. Mas nesse quadro, por exemplo, final de semana, a partir do momento que acordou, normalmente ele acordava em torno de 10 horas, 10h30, ali tinha toda a programação do final de semana, bem explicado, sabe? Por exemplo, nessa época que ela tá falando, né, que o dela tá com 13 anos, nessa época eu morava em Palmas, no Tocantins. Então, o que eu fazia? O quadro tinha lá o horário do café da manhã, depois se a gente ia um pouquinho na rua ou não, mas tinha a opção dele escolher, eu não quero ir, geralmente ele não ia mesmo. Mas, por exemplo, se a gente lá tinha uma praia chamada Praia do Prata, que era legal para você, era bem afastada, então era bem assim mais deserta. Então ele gostava de ir, não para pisar em areia, nada disso, mas ia com a gente, dava uma volta, então estava escrito ali. Mas a hora de chegar em casa e realmente usar o computador, no final de semana eu liberava para ele usar pelo menos 3 horas e meia por dia. Aí você me pergunta, né? Agora ela me perguntou, Heloísa, o hiperfoco é uma coisa que é incontrolável. Não, não é incontrolável não, gente. Se você explica antes, se está anotado no quadro, filho, olha, esse é o horário que você vai usar. O Moisés respondia muito bem a esses comandos quando eles estavam bem explicados. Então eu não posso dizer para você, nossa, eu tive muito problema em relação a isso, ele não me obedecia a hora nenhuma. A questão é que tudo que pega de surpresa, por exemplo, eu vou usar o computador agora. Tá usando. Aí de repente outra pessoa, o meu pai dele precisasse usar para alguma coisa. Se eu tirasse ele para fazer alguma coisa, nessa época a gente tinha um computador só para todo mundo. Aí realmente já entrava em outro nível ficava desregulado, podia dar uma crise.
N coisas aconteciam, mas a gente procurava como casal e como família respeitar muito esse espaço de horário, de fazer todas as coisas. Agora, teve uma fase do hiperfoco dele, aí ele já estava aí com uns 16 anos e ele não, ele já tinha computador no quarto. Então eu colocava o horário de dormir, ia dormir, só que às vezes despertava e ia mexer naquele hiperfoco dele. Eu sabia, porque eu sempre acordei de madrugada para ver as coisas em casa. Só que o que eu deixei durante um tempo, ele sentir na pele o cansaço. Porque quando o autista, ele vai a fundo naquilo que ele quer, mas no dia seguinte, primeiro dia, ele fica até bem. O segundo e terceiro dia fazendo isso, ele fica lento. Os pensamentos ficam lentidão mesmo, sabe aquela lentidão onde você está conversando com seu filho e você percebe que está muito assim no aquela coisa assim meio parada. Aí eu sabia que ele estava acordando na madrugada para ver alguma coisa, mas tem que deixar passar vamos dizer, algumas situações até para entender e aprender também, porque senão como que ele vai entender? Tem hora que ele realmente precisa parar. Mas no geral, com Moisés, com tudo explicado e anotado, porque o autista ele é muito visual. Moisés fala muito isso, eu gosto muito de ver as coisas no quadro, tudo organizado, a hora que eu vou fazer isso, a hora que eu vou ter um descanso. Ele gosta dessa rotina também colocada no quadro. Então isso ajudou muito. E eu espero que quem puder fazer, né, igual essa mãe que me perguntou, depois me fale aí também se deu certo, porque com Moisés funcionou muito bem, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.